Queridos, bom dia, graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração, de louvor, de exaltação àquele que vive e reina para todo sempre. Quero ler com vocês alguns versículos que se encontram em Isaías capítulo 6. Versos bem conhecidos, mas nós queremos, neste momento, com esta leitura, tirar algumas reflexões. Diz assim o versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos observar nesses 3 versículos que lemos como é o céu. A visão que Isaías teve, nada mais do que a visão do céu. Anjos reverenciando a Deus. Quando nós lemos ali que com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, eles estavam reverenciando, mas ao mesmo tempo eles estavam adorando e declarando a santidade de Deus. Para você que não consegue ter uma visão física do céu, nestes versículos que nós lemos, você pode compreender um pouco como é o céu. Há um Deus que está sentado no alto e sublime trono, cheio de majestade. E quando Isaías teve esta visão dos anjos se movendo e cantando e adorando ao Senhor, vamos ler o versículo de número 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o contraste: um Deus soberano, um Deus cheio de glória, anjos adorando, bendizendo, glorificando ao Senhor, declarando a santidade dele, mas aqui na terra, um homem mortal pôde reconhecer a sua fragilidade, as suas condições, dizendo que os seus lábios eram impuros, e o povo com que ele vivia também era um povo impuro. Mas os olhos do profeta Isaías viram toda a glória do Senhor e os anjos. O que eu quero dizer com esses versículos, eu vou parar por aqui. Às vezes nós viemos para um ambiente como este, de culto, de louvor, de adoração, de gratidão, um ambiente que a gente veio se relacionar ainda mais com Deus, porque o relacionamento com Deus ele pode acontecer 24 horas. A gente não precisa esperar este momento aqui, domingo pela manhã, 10 horas, para que a gente possa ter comunhão com Deus e relacionamento com Deus. Mas ao chegarmos aqui, muitas das vezes, a gente fica com o nosso coração e com a nossa mente distante daquilo que nós deveríamos nos voltarmos para a adoração ao Senhor.
E às vezes estamos como o profeta Isaías, mas os meus lábios são impuros. Essa semana eu dei uma vacilada. Eu não tenho andado conforme a palavra diz que eu devo andar. Mas irmãos, mesmo Isaías, sendo uma pessoa de lábios impuros e vivendo no meio de um povo de impuros lábios, um povo pecador, a Bíblia nos fala que ele viu os anjos adorando ao Deus Todo-Poderoso. Ele reconheceu a sua limitação, as suas falhas. E a Bíblia nos fala, se nós continuarmos aqui a leitura, que quando ele vai reconhecendo que ele era um homem de impuros lábios e que o povo com quem ele habitava também era um povo pecador, a Bíblia nos fala que um anjo veio como Atenaz e tocou nos lábios do profeta Isaías, trazendo para ele purificação. Não importa como você chegou aqui, a glória do Senhor, ela traz transformação para nós. Assim como o profeta Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu a sua fraqueza, as suas falhas, e ele poderia ter sido rejeitado pelo anjo, pelo Senhor, mas a Bíblia nos fala que ele recebeu um toque nos seus lábios, e a partir daquele momento o profeta Isaías não foi mais o mesmo. Se você continuar lendo a história, a pergunta é: como nós entramos neste lugar? Será que as nossas falhas, as nossas limitações, os nossos pecados vão nos atrapalhar de cultuarmos ao Senhor? Ou nós estaremos diante dele e dizer: o Senhor, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és sublime, e eu espero que o Senhor também transforme a minha vida. Irmãos, a presença do Senhor não tem como finalidade nos julgar, nos condenar. A presença agora do Senhor tem como finalidade nos atrair para Ele e nos transformar. Que nesta manhã, que neste culto, que nesse ajuntamento, que neste congregar, você possa entender isso. A glória do Senhor, ela pode ser contemplada por todos que tem um coração desejoso de conhecer mais de Deus. Não deixe de declarar a santidade dele. Não deixe de adorar a Ele nesta manhã. Independente de como você tenha chegado aqui, eu sei que enquanto nós estamos contemplando as maravilhas do Senhor, a sua grandeza, Ele tem poder de transformar e de purificar a nossa vida. Quantos assim creem? Digam amém bem forte. Amém. Não, esse amém pode ser melhor. Quantos creem? Digam amém bem forte. Amém. Então nós vamos cantar ao Senhor nesta manhã. Amém. Amém. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, está entre nós. Faz comigo, Tu és santo. E Tu és santo. Tu és santo. Eu quero ouvir a igreja. Declare a santidade do Senhor mais uma vez. Tu és santo. Diga mais uma vez. E Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Cante comigo lá em cima. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens
quem tu és. Você pode declarar bem forte nessa manhã. Tu és Senhor e governas sobre o universo. Justo e
verdadeira para todo sempre. Declare, aleluia. Não só os anjos te adoram, rendidos e declarando a tua santidade, mas há uma noiva que te ama. Há uma noiva, meu Pai, que reconhece a tua santidade e declara nesta manhã: oh Senhor, tu és santo, Senhor.
de ti, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, Senhor, a ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor. Palmas ao Rei, Senhor. Aleluia. 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 Ele não só é digno de todo louvor, mas diz a palavra do Senhor que Ele abriu mão da sua glória, veio a esta terra como homem. Ele teve as mesmas necessidades, Ele teve as mesmas provações que nós. E diz a palavra que Ele, então, abrindo mão da sua glória, Ele veio para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, para que nós pudéssemos assentar à mesa. E mesa é lugar de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Ele veio aqui e Ele sentou com uma prostituta. Ele entrou na casa de um homem cobrador de imposto. Ele também conversou com pessoas desprezadas, para que pudesse mostrar que mesmo sendo um Deus de glória, é um Deus que se relaciona com a gente. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que não olha os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas transgressões, mas estende para nós amor, misericórdia e graça? Quem é este? Ele está aqui nesta manhã. Eu te convido a cantar e a declarar essas palavras a Ele. Amém? Eu te convido nesta manhã. Vem comigo, bem forte, bem forte, bem forte. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Eu quero ver a igreja.
os discípulos que estavam em caminho de Emaús diziam: quando ele falava conosco, o nosso coração se aqueceu, a sua voz trouxe fogo em nossa alma. Há fogo no teu coração aí, querido? Há fogo na tua alma? Aleluia. O Espírito do Senhor que está na sua vida tem trazido para a sua alma, para a sua vida, alegria, porque a presença de Jesus provoca em nós alegria, euforia, provoca em nós, aleluia, um despertamento, um avivamento. É isso que ele faz, é isso que ele faz. Aleluia. Você pode mais uma vez dar uma linda salva de palmas a ele nesse momento. Aleluia. Pode ser melhor, isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, bom dia mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Jesus por esta manhã. Louvado seja o nosso Deus pela sua vida, por estar aqui neste lugar, aonde o Senhor se manifesta com poder, com glória, com graça, com unção, com maravilhas. Que bom. Bem, nós queremos já conhecer se há entre nós, queremos saber se há entre nós alguém que nos dará uma da sua presença pela primeira vez. Opa, nós temos aqui o jovem, cabeça branca, mas é jovem, porque eu vou dar mole, a minha cabeça também já está branca, e me considero jovem. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém? Já está recebendo um abraço aí dos nossos amados irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Está ali com a espada na mão. Está com a espada na mão. A gente já conhece logo o guerreiro pela espada. Amém? Está com a espada na mão. Então, se ele ainda não tem igreja, mas se tem, se já congrega em algum lugar, que a graça e a paz de Cristo seja abundante sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Prazer tê-lo aqui conosco. Então, nós só temos uma pessoa que está conosco pela primeira vez. Nós queremos já dar aqui continuidade a este culto. Eu vou seguir aqui a nossa programação, senão se eu não vigiar aqui, esqueço, depois, falta isso ainda. Aí muita gente ficou puxando depois minha camisa aqui, dizendo assim: falta isso, pastor, você esqueceu disso. Esqueço mesmo. Amém? Esqueço mesmo. A idade está chegando, então tenham paciência com o pastor de vocês. Nós queremos já conhecer os irmãos que completaram mais um ano de vida na semana agora que passou, ou talvez no dia de hoje. E se você também nessa semana que passou completou mais um ano de matrimônio, nós queremos orar por você. Venha à frente. Está vindo aqui o jovem Gabriel, mais famoso, mais conhecido como GB. Amém? Glória a Jesus. Esse jovem abençoado. Amém? Deus acrescentou esta igreja uma bênção. Só o Gabriel está fazendo aniversário hoje? Só o Gabriel? Glória a Jesus. Você quer cantar um hino de gratidão ao Senhor? Eu já falei, vem cá, carinho. Glória a Deus. Fez quando? Está fazendo hoje? Aí, pessoal, aqui, ó. Que bênção, glória a Deus. Nós temos aqui dois preciosos irmãos, que estarão recebendo neste momento da igreja a oração e as bênçãos que Deus tem guardado no céu para a vida deles. Eu quero convidar aqui, vem cá, minha filha. Você está de verde, meu amor. Que linda. Saí de casa, deixei ela lá ainda na cama, deitada, acordada, mais deitada. Você está linda. Não, você é linda, né? Você está bela hoje. Imagina quando amadurecer. Não tem nada a ver com casar aqui. Foi uma vacilação minha aqui, vai. Graças e paz, irmãos, bom dia. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar a vida dos nossos amados irmãos. Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome e queremos, Senhor, louvar, Senhor, a Ti pela vida, Senhor, do Gabriel e da Karine, que, Senhor, completaram mais um ano de vida. Senhor, muito obrigada pela vida dos nossos amados irmãos, que o Senhor continue, Senhor, abençoando, sustentando, fortalecendo. Ó Pai, que tudo aquilo que eles têm apresentado a Ti, Senhor, que eles possam continuar ouvindo a Tua voz e seguir a Tua direção.
porque tudo que vem de Ti, Senhor, sempre será bom, agradável e perfeito. Senhor, que os sonhos, Pai, que as promessas que o Senhor, Pai, já preparou para a vida dele, Senhor, possam, Senhor, ser realizadas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. 23 anos de EB. Ai, meus 23. Que bênção. Glória a Deus. Queridos, nós vamos agora para os nossos avisos. Vamos lá. Oração semanal, Rede de Homens, terça-feira às 5 horas da manhã. Rede de Mulheres, quarta-feira às 5h30. Rede de Jovens, sexta-feira às 6h30. Nós temos oração durante a semana com esses ministérios. Amém? Tudo pelo Google Meet. Tem sido um tempo precioso. Se você ainda não tem se despertado para esse tempo de oração, Deus está te aguardando, querido. Amém? Eu, como pastor, líder da igreja, também a liderança que tem me auxiliado aqui nesta igreja, tem se colocado à disposição, tem proporcionado um tempo para que a gente possa orar. E você precisa fazer a sua parte. Nós aguardamos você para juntos orarmos ao Senhor. Próximo aviso. Escola Bíblica de Férias, tema: sou do time de Cristo. Esse time não perde, amém? Diz apóstolo Paulo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, deu-se início no dia 5 de julho, e nós teremos então em todo o mês de julho, todos os domingos, nós teremos ali palavra, atividades, brincadeiras, teatro, piquenique e muita diversão. Está acontecendo nesse exato momento, lá no salão do Ministério Infantil. Então eu tenho trazido aqui sempre uma orientação aos pais, aos responsáveis pelos nossos pequenos que ali estão no Ministério Infantil, para que continuem empenhados, tá? Já quero agradecer pelo seu empenho, tá? São atividades que acontecem ali, e se eu não me engano, a Maíra está aqui, é mãe também de uma criança que está lá em cima. Tem atividade para casa? Tem atividade para casa. Todos os dias, de segunda a... Não, eles têm todo domingo. Todo domingo, toda semana tem atividade para fazer. Então, se empenhe para que você possa, no teu tempo, junto com o seu filho ali, tá, fazer esta atividade, tá bom? De maneira que ao chegar aqui o seu filho ele possa apresentar aquilo que ele terá feito em casa, junto com você pai, com você mãe. Se possível, sente a família lá, papai e mamãe. Hoje é teu dia, amanhã, não, sente lá, programe um tempinho, um dia, né, um horário para que vocês cheguem juntos, né, demonstrando a importância para o seu filho de estar ali estudando a palavra do Senhor. Tá bom? Eu sei que no final, né, tanto o seu filho, né, a criança, quanto também os pais sairão abençoados. Eu sei, eu ouço muitos testemunhos de pais, né, depois, olha, eu aprendi muito mais sobre a história. Na ocasião, né, em um dos anos aí, estudaram sobre o livro de Neemias. Então, os pais ficaram encantados, né, porque eles foram lá, leram, fizeram um trabalho com as crianças, e aprenderam muito mais do que já tinham de conhecimento do livro de Neemias. Então, eu continuo trazendo essa orientação, continue aplicado aí, tá? Junto com o seu filho, nessa atividade que muito tem abençoado as nossas crianças, tá bom? Essa atividade que muito tem abençoado as nossas crianças. Então, retiro da comunhão. Não, se é para falar um amém, dar uma glória a Deus, tem que ser, vamos lá, vou repetir. Retiro da comunhão. Aí sim, dias 23 a 25 de outubro, será no sítio Gabriel, lá em Papucaia. Nós temos aqui os valores de 5 a 10 anos, 4 parcelas de R$40, tá? De 11 a 14 anos, 4 parcelas de R$62,50. E adultos, né? Ou seja, a partir de 15 anos, 4 parcelas de R$80, tá? Então, você pode fazer o pagamento via Pix,
na conta da igreja e enviar o comprovante para a nossa secretária Dayana. Está ali o contato dela. Você pode pagar em 4 parcelas. A primeira parcela com vencimento este mês, dia 15, e a última no dia 15 de outubro. Nós temos aqui algumas fotos, ou um vídeo, parece. Irmãos, o sítio é um excelente sítio. Eu já estive lá com a liderança da igreja. Nós fizemos um retiro com a liderança da igreja, se não me engano foi em 2024 ou 2023. Um sítio excelente, tá? Então, nós colocamos aqui esse vídeo com algumas imagens do sítio, mas você pode entrar também lá no Instagram, conhecer o sítio melhor, tá? E esse valor que nós estamos colocando aqui, para que os irmãos estejam se comprometendo e pagando, está incluso a estadia e também toda a alimentação, tá? Aquele padrão que nós tivemos no último retiro, nós contratamos o mesmo buffet. Foi bom, Cláudio, aquele buffet? Hã? Top! Você já tinha comido carré milanesa na sua vida? Comeu lá, né? Comeu bem? Hã? Passou fome lá? Nada, né? Eu falava aqui semana passada, não estava aqui semana passada não, eu disse semana passada aqui que teve alguns irmãos, né, com o prato cheio na hora do almoço, estava me perguntando: pastor, o que vai ser a janta? Testar muito a longanimidade do pastor, né, irmãos? O caso fala assim: irmão, a janta vai ser isso, então, já que você está interessado na janta, deixa o almoço aqui e espera a janta. Ou seja, é uma bênção, né? Graças a Deus, não vai faltar comida, não pode faltar comida, e nós então fazemos aqui este anúncio para que você possa se programar. O retiro, irmãos, é para toda a igreja, então se programe desde já. Você que tem família, vai pagando aos pouquinhos, conversa lá com o irmão Lasse, com o nosso tesoureiro: olha, hoje eu tenho isso, semana que vem eu tenho tanto, eu vou te dar, e quando você chegar em outubro é só arrumar a mala, amém? E se dirigir ao ônibus para que a gente possa ir para o retiro. Então, desse ano a gente vai fazer o seguinte: a gente tem a inscrição, além do pagamento, você tem que fazer a inscrição no Google Form. Tudo isso está sendo colocado lá no grupo de avisos da igreja. Este anúncio aqui está sendo colocado lá, tá? A planilha também, que você vai precisar entrar e preencher. Observe bem, leia bem, tá bom? Tudo que está escrito lá, preencha direitinho. Qualquer dúvida, procure a nossa secretária, irmã Dayana, tá bom? E esteja aí então se preparando para este retiro. Como diz aí a comitiva, né, que está trabalhando na organização: pastor, o retiro já começou. De fato já começou. Você já pode se programar financeiramente, blindar essa data, tá bom? Blinda essa data na sua agenda para que a gente possa participar deste momento de comunhão. Você vai estar na condução junto com o seu irmão, você vai dormir junto com o seu irmão, né? Vai ser uma bênção. A novidade que a gente tem, né, nesse sítio novo que a gente vai fazer o retiro, não temos alojamento, são suítes. Diga assim: vocês preferem alojamento, né? Isso, eu sei que vocês preferem. No ano que vem a gente está procurando com alojamento, fique tranquilo, tá bom? Então vai ser suíte, mas fique você sabendo que a suíte não vai ser para você e seu marido, e nem você e sua família, é porque não é retiro de família e nem de casal, é retiro da igreja. Então nós teremos suítes destinadas para homens e suítes destinadas para mulheres, amém? Mas já vai ter um conforto melhor, e cada suíte parece que vão comportar ali, cada suíte vai comportar acho que 5 ou 6 pessoas no máximo, com banheiro, chuveiro quente, uma bênção, com ar-condicionado, uma maravilha, amém? Então, esse programa eu quero ver toda a igreja lá. Preenche direitinho esse formulário ali,
para que formulário não, né? Essa ficha de inscrição, para que você possa ajudar aqueles que estão na organização. Amém? Mais algum aviso? Mais algum aviso? Foi. Nós queremos neste momento ministrar os nossos dízimos e ofertas, mas antes de nós falarmos sobre os dízimos e ofertas, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que lembraram e trouxeram 1 quilo de arroz para nós destinarmos ao Centro de Recuperação Desafio Jovem Ebenezer. Você que é pai de alguma criança que está no Ministério Infantil, você comprou também 1 quilo de arroz e disse ao seu filho: isso aqui é a sua contribuição para o Centro de Recuperação Desafio Jovem Ebenezer. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, mas também eu quero dar mais uma oportunidade a você que esqueceu. Eu sei que você esqueceu, até porque essa igreja é uma igreja muito generosa, essa igreja tem um coração muito generoso. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Talvez você tenha esquecido, tá? Eu quero te dar a oportunidade de você ainda procurar o nosso irmão Lucas Mesquita. Você vai mandar uma mensagem para ele. Você sabe quem é o Lucas, tá bom? Procura o Lucas, mande uma mensagem para ele: Lucas, eu não consegui comprar, mas como é que eu faço para entregar minha doação? Talvez você não tenha tempo para ir ao mercado comprar. Faça um pix para a conta do Lucas, tá bom? Lucas, está aqui minha contribuição. Eu mesmo faço assim, eu faço um pix para ele, ele já compra, né, e fica tudo mais fácil para mim e também para ele, tá bom? Então, você ainda tem essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade de ser mais uma vez instrumento de bênção para a vida desses irmãos que lá estão se recuperando, né, do mundo das drogas. Alguns saíram da rua, outros saíram do tráfico, estão num processo de recuperação. Amém? E eu creio que o Senhor vai te usar mais uma vez para ser esse instrumento de bênção. Ainda este ano, irmãos, nós iremos no Centro de Recuperação e lá faremos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Teremos um tempo também de conversa com alguns internos que lá estão. Amém? E eu sei que isso trará muita edificação para a sua vida e para a vida desta igreja. Tá bom? Então nós vamos divulgar com mais cautela, vamos nos organizar melhor, e quando tivermos essa organização, nós vamos passar para a igreja, para os irmãos que desejam ir conosco, fazermos a entrega e também passarmos um período lá do dia cultuando a Deus e conversando com esses internos. Amém? Amém. Bom, nós teremos após o culto uma cantina, e essa cantina ela tem a finalidade de pagar o ônibus que nós utilizaremos para o nosso retiro. Vocês lembram quando eu fiz o almoço aqui, eu falei assim: irmãos, esse valor do retiro é para a estadia e a alimentação. E nós vamos trabalhar até a semana do retiro. Todos os domingos nós iremos trabalhar com a cantina para que a gente possa pagar o ônibus. Então essa cantina está sendo feita por doação, amém? E também a gente orienta você a vir preparado. Por exemplo, hoje tem panqueca no valor de R$10 e pavê de leite ninho e também pavê de chocolate no valor de R$5. Então você já vai levar a proteína para sua casa e já vai levar a sobremesa. Chegar em casa, você só vai fazer o arroz, preparar a salada, sentar com a família e falar: Senhor, muito obrigado por mais esse momento de comunhão com a minha família e essa mesa posta. E vai comer, dando glória a Deus, aleluia, e abençoando a sua igreja para que a gente possa fazer um belo retiro em outubro. Amém, irmãos? Amém. Acabou o culto, corra lá, compra, porque o negócio deve estar bom, hein? Deus abençoe. Glória a Jesus. Nós vamos agora para os dízimos e ofertas. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos animados com esse momento do culto de lá. Eu estou pronto para adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Eu não sei porque que foi diminuindo o volume aqui. Não foi de propósito não, né? Porque a frase foi extensa. Mas você vai adorar o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Fiquemos de pé, por favor. Vamos então entregar ao Senhor nosso dízimo, a nossa oferta. Isso deve ser com alegria, amém? Espontaneamente, voluntariamente, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso. Pega aí o seu dízimo e a sua oferta. Podem vir para cá. Nós vamos cantar ao Senhor, amém?
nesse momento do ofertório. Eu quero... Vem cá. Você mesmo. Isso. Jonathan, vai orar aqui. Glória a Deus. Pelos dizimistas, os ofertantes. Amém, Barão? Deixa Deus te usar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dizimista e ofertante da tua casa, Pai. Vai abençoando cada família, Senhor Jesus, que está aqui representado, cada líder, Pai, cada homem, Deus, que provê a sua casa, Pai. Cada, Pai, empresário, Deus, que tem sua empresa, Senhor Jesus Cristo, e que todas as coisas, Pai, possam te louvar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim, Pai, como nós te louvamos, nossas finanças também possam te louvar, Deus, porque nada é para nós e sim para ti, Deus. E a ti, Pai, toda a honra, glória, Pai, e louvor. É isso que eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que nada possa faltar na casa de vocês, Deus, nas nossas casas, Pai, que a nossa dimensão venha estar cheia, Pai, e assim cheias, Pai, que nós possamos dividir, Pai, com aqueles que não têm nada para comer, Deus. É isso que eu te peço, Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fique de pé. Isso, agora o Senhor. Você está aplaudindo, agora vamos colocar a sua força. Vamos louvar o Senhor nesse momento do ofertório. Você vai falar um pouco da sua história. Você vai cantar um pouco da sua história. E você vai cantar com fé. Amém? Crendo que isso é a verdade na sua vida. Cante comigo. Por toda a minha vida eu quero ouvir a igreja, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva para o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terror em portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpa que livre de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois a palavra é cura, escudo para os que creem. Já me fogo e terremoto, eu quero igreja. Já me fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Isso é uma verdade na sua vida, então cante com fé. Oh, glória, aleluia! Oh, Senhor! Tu dá ordem às estrelas
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Toma o seu assento. Glória a Deus. Bênção. Maravilha. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Está conosco também o presbítero Felipe. Venha para cá já, Felipe. Presbítero Felipe. Isso, tocha. Uma bênção, filhão. Glória a Deus. Esse varão que Deus tem usado ele na minha vida. Ei, pastor, vamos correr quando? Um ou outro animou. E disse: esforça-te. Amém? Vamos embora, vamos correr. Vamos embora, pastor, estou te aguardando aqui. Amém? Ele vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. Pelo Felipe, é um filhão que nós conhecemos já há um bom tempo. Hoje ele está congregando na Igreja Nova Vida de Enésia. Onde o pastor Henrique, meu amigo também, está ali pastoreando uma igreja muito abençoada. Estenda as suas mãos para cá. Aleluia. Te louvamos pela vida do presbítero Felipe, pela tua fidelidade para com a vida dele, sua casa. Nesta manhã ele estará sendo instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. A tua noiva está aqui, Senhor. Tu, ó Pai, sabes muito bem, ó Deus, o que o Senhor tem visto no coração de cada um. O Senhor sabe muito bem. E o Senhor sabe o alimento certo. A palavra, ó Pai, que o Senhor tem para nós. Senhor, fará toda a diferença em nossas vidas nesse momento que estamos aqui reunidos. E o teu filho, presbítero Felipe, precisa da tua graça, precisa, Senhor, da ajuda do teu Espírito Santo, para que ele possa, Senhor, entregar o que o Senhor tem para nós. Cada coração, cada mente, nós oramos que seja cativo ao Senhor neste momento. Toda distração, todo sono, toda preocupação, nós repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus. Esse momento é o momento da palavra ser semeada, e o nosso coração é a terra que vai receber essa palavra, essa semente. Que possamos, meu Pai, ter um coração preparado para a tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pro ensaio foi bom. Pode ser valendo agora? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu costumo dizer, e aqui eu já começo a ministrar, tá bom? Eu costumo dizer lá para os adolescentes, na Ebenezer, que existem algumas oportunidades que elas não batem duas vezes na nossa porta. Quer ver? Porque a maioria das vezes quando a gente fala assim, dá para fazer de novo, viu que dá para fazer de novo melhor? Quer ver uma coisa? Salve a igreja capaz do Senhor. Amém! Foi melhor do que da primeira vez. E por que a gente não oferece o melhor de primeira? Porque, na maioria das vezes, algumas outras oportunidades não vão bater na nossa porta duas vezes, não três. Então, todas as vezes que você estiver na presença do Senhor, dê o seu melhor. Amém? Amém. Irmãos, confesso aos irmãos que eu estou bem nervoso. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Confesso que eu falo diariamente aí aquilo que Jesus falou lá em João 10,16. Eu sou uma ovelha de outro curral, mas sempre que pode, vem aqui para se alimentar e propagar tudo aquilo que foi de aprendizado para cá. O pastor Marcelo é um paizão, alguém que gosta muito de sentar para aprender, ele dá uns cascudos, bate forte, mas é para a glória de Deus. E aí, eu estou um pouco sem voz. Final de semana eu estava no Radical das Crianças, e aí você sabe como é que é. Tem radical aqui? Amém. Imagina radical de criança. Vem pra cá, vem pra lá. E aí minha voz foi embora, mas glória a Deus, hoje ela voltou um pouquinho, então eu peço um pouquinho da paciência de vocês e ajuda de vocês, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra bem conhecida, algo que nasceu durante o Radical das Crianças, que se encontra no livro de Lucas 5,
versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão não foi atrás de sinais, ela foi atrás de ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se para ensinar, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faixa ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque tu mandaste, lançarei a minha rede. Essa é uma passagem muito conhecida. E aí, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Eu estava até compartilhando com o rapaz do Uber que eu estava vendo. Acabou de ter um acidente ali no Catumbi, que veio 2 rapazes a óbito. Acidente de moto na hora que a gente estava vindo. E aí a gente acabou conversando a respeito sobre algumas coisas, e ele perguntou: qual é o nome da igreja que você vai? Eu falei: Discípulos de Cristo. Amém? Amém. O nome dessa igreja traz referência a algo que a gente não pode se esquecer. Somos discípulos. Dá para repetir com essa pessoa do celular? Somos discípulos de Cristo. É algo que a gente não pode se esquecer. É algo que às vezes a gente deixa passar despercebido, mais quando a gente lembra da igreja ao qual nós congregamos, lembramos que somos discípulos de Cristo. E aí o tema para essa mensagem é o peso de ser discípulo de Cristo. Por quê? Quando a gente analisa esse texto, e a gente vai ver que a biografia ao qual vai ser abordada é de Pedro, mas Pedro antes de ser o discípulo. E o que Pedro estava fazendo? Pescando, trabalhando. Na sua época, não era como a gente costuma fazer hoje o pescar por hobby. Era uma necessidade da época, era um trabalho. Pedro, aos nossos olhos, ele era um empreendedor. Ele era alguém que estava gerando emprego. E ele sabia que a pesca era alimento não somente para sua casa, mas para outras casas da vila, para os seus funcionários. E aí quem fez Casados para Sempre vai entender. Porque quando a gente analisa a biografia de Pedro, vai dizer que Pedro era casado e Pedro tinha uma sogra. Aí quem fez Casados para Sempre vai entender. Casei com quem? Casei com a minha esposa e casei com a família dela também? Esse foi o debate. Tiago que sabe. E aí, a gente analisando a vida de Pedro, hoje a gente parando para analisar, eu creio que aqui também tem muitos empresários, pessoas que geram emprego para a vida de outras pessoas. E é algo que a gente sabe chamado responsabilidade. Porque a maioria das vezes, a gente como empresário, quando gera emprego para a vida de outra pessoa, automaticamente a gente não está pensando mais na nossa vida. A gente está pensando primeiro no nosso empregado, na família dele. A gente pensa na empresa, depois a gente pensa em nós. Sim ou não? E essa responsabilidade que é gerada sobre nós, de peso, é o que tem acontecido na vida de Pedro na passagem que a gente leu. Por quê? A passagem vai dizer que Jesus chama Pedro para ir pescar e ele diz: eu tentei a noite toda e não consegui. Tentar a noite toda deixou Pedro com sono? Tentar a noite toda deixou Pedro cansado? Tentar a noite toda deixou Pedro frustrado? Mas ele desistiu porque ele sabia que existia uma responsabilidade sobre ele. E quando a gente entende que existe uma responsabilidade sobre a gente, principalmente quando essa responsabilidade não depende só de nós, depende de outras pessoas também. Eu não estou dizendo só sobre o empresário. Você que é pai e é mãe, você entende
Quantas das vezes você deixa de fazer alguma coisa para poder não faltar para o seu filho? Quantas vezes você abre mão de fazer algumas coisas, de realizar os seus sonhos, para que viesse realizar o sonho dos seus filhos? Por que eu estou dizendo isso? O próprio Uber que veio me trazer, ele trabalha de CLT e está trabalhando de Uber para poder pagar a faculdade da filha. Porque ele entende a responsabilidade como pai de gerar, de prover na vida dessa filha algo melhor daquilo que ele não teve. E aí, quando a gente olha para a vida e para a biografia de Pedro nessa circunstância, a gente vê e entende que Pedro, ele tinha sua família, tinha a família através da sua esposa e tinha através dos seus trabalhadores, de pessoas que trabalhavam no barco através dele. E as frustrações não impediram Pedro de tentar novamente. Só que a gente para analisar a maioria das vezes, e é algo que eu gostaria de compartilhar com você. Quantas vezes você já tentou parar? Quantas vezes as frustrações vieram, desânimo, e aí você olha para as circunstâncias, porque existe uma frase que está muito corriqueira: quem ganha quando eu ganho? Quando eu ganho, quem ganha com isso? Porque eu tenho que entender que quando eu perco, pessoas também perdem com isso. E esse peso de responsabilidade que está encoberto sobre as nossas vidas, maioria das vezes, nos faz dar mais um gás, fazer mais alguma coisa, buscar mais alguma coisa, porque a gente entende que existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E por que eu estou dizendo isso? C.S. Lewis, ele tem um livro chamado Peso de Glória, e ele remete à responsabilidade do que os levitas tinham sobre a responsabilidade de carregar a presença de Deus. A arca pesava em torno de 280 quilos a 300 quilos. Os levitas tinham que carregar sobre os seus ombros. E aí, além disso, existia uma outra responsabilidade sobre os levitas. Os levitas que foram separados, ao ver o Senhor separar as terras para cada um, está dizendo: você que é levita, você não vai receber nada por herança. Por quê? Eu serei a tua herança. Imagina a responsabilidade de carregar a presença de Deus sem receber nada em troca por isso. Sabendo que aquilo que eles iriam receber era melhor do que todos os outros que receberam algo. Sim ou não? Sim. E o que era isso? Qual era esse benefício? Saber que o Senhor era a nossa herança. E aí, eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Assim como eu estava te trazendo para um lado físico, material, existe também um lado espiritual, onde existem pessoas que dependem de você. Existem pessoas e famílias que dependem do teu posicionamento, que dependem de você não desistir. Por que eu estou te dizendo isso? Em meio ao radical, a gente percebeu uma coisa que parece até duro de ser dito. A gente briga no trabalho, a gente não gosta do trabalho, a gente não gosta da faculdade e a gente não desiste. Só que quando chega para o lado espiritual, a gente recua. Quando a gente se frustra, a maioria das vezes, o primeiro a pagar é a casa do Senhor. Porque a gente fala: hoje eu estou desanimado, hoje eu estou triste, hoje eu não vou ir servir não. Porque se você parar para ver, a maioria das vezes que a gente é chamado, é quando a gente mais precisa. A gente fala: não, hoje eu vou correr. E aí a gente vê o quanto a gente é provado. Recentemente a gente estava postando um vídeo lá na nossa igreja que estava dizendo: às vezes uma escala salva. Às vezes o cumprir uma escala tem salvado muitas vidas. Porque a gente está triste, a gente está desanimado, a gente não conquistou, a gente está frustrado com algumas coisas que a maioria das vezes nem foi Deus quem nos prometeu. Mas a gente quer jogar esse barco à deriva. Essa responsabilidade, por que eu estou querendo te lembrar sobre isso? Nesse próprio livro vai dizer que Billy Graham, certa vez, e mediante a tudo que ele tinha profetizado, pregado nas nações, ele recebe um convite da embaixada americana dizendo: Billy Graham, seja o embaixador dos Estados Unidos por onde você for. E Billy Graham entende uma coisa que a maioria das vezes a gente acaba se esquecendo. Ele disse: eu não posso me rebaixar a cargo nenhum de homem.
Porque eu já sou embaixador de Cristo. Por onde eu for, por onde eu passar, existe um peso que eu tenho que carregar, chamado ser embaixador de Cristo. E aí, por isso que eu quero te dizer, na sua empresa, você é embaixador de Cristo. No seu trabalho, você é o embaixador de Cristo. Por onde você passa, você é o embaixador de Cristo. E esse peso de responsabilidade, às vezes a gente só interfere a quem tem cargo. Mas o Senhor, Ele não te chamou por causa de cargo. O peso de responsabilidade de ser cristão vai independente de ter cargo ou não. E é algo que a gente não pode negociar. É algo que a gente não pode deixar desanimar. É algo que a gente não pode abandonar. Porque se você parar para analisar, não é um peso, é um privilégio. Carregar a presença de Deus é um privilégio. E por que eu estou querendo te dizer isso? A respeito de Pedro, através das responsabilidades que ele vai recebendo, mais à frente, você percebe algo, Mateus 26, 41, Jesus chama os seus discípulos e fala assim: vamos orar, vamos para o Getsemane, vamos buscar as coisas do céu, vamos buscar as coisas do alto. Porque Jesus já viu que Pedro, para buscar as coisas da terra, passa a noite toda, sem se cansar, sem desanimar. Sim ou não? Sim. Eu vou te dizer porque essa mensagem nasceu comigo assim. Porque eu precisava pagar um valor e apareceu um trabalho. Irmão, eu dei o meu melhor. Eu dei o meu gás. Porque existia uma responsabilidade de uma dívida que tinha que ser paga. Sim ou não? Aí depois precisaram de mim no lado espiritual. Aí chegou lá, que nem o meu pastor costuma dizer, para gritar, para trabalhar é o leão. Aí chega aqui na igreja, na hora de pegar o microfone, na hora é um gatinho. Aí começa a miar. Falou, varão, se for para dar o melhor, que seja para o Senhor. O mesmo ânimo, a mesma disposição que você tem para buscar as coisas terrenas, tem que ser o dobro para buscar as coisas do Senhor. As mesmas disposição que nós buscamos para buscar os bens materiais, eu não estou dizendo que é ruim buscar bem material, como eu costumo dizer, irmão, ter dinheiro não é pecado. E nem é um problema. O problema é ficar sem dinheiro. E aí você vê os problemas que isso te gera. Por que eu estou te dizendo isso? A gente cuidando de famílias lá, a gente percebe que o aumento de divórcio tem acontecido por causa de dinheiro. E é algo que os homens têm buscado, dinheiro, o bem material. Mas na busca disso tem se perdido aquilo que de fato não tem valor, que é a sua família, que é a sua casa, que é o seu bem, que é a sua comunhão com o irmão, comunhão com Cristo. Porque existem pessoas que, se a gente parar para analisar agora, ela não tem tempo para nada. Você fala, fulano, vamos orar, não tem tempo. Fulano, vamos fazer tal coisa, não tem tempo. Vamos ganhar um dinheiro. Irmão, eu trabalho em 2 empregos. A gente não bota peso para nada. Eu estava correndo com o pastor Marcelo hoje e vi o pessoal saindo de casa 2 horas da manhã para trabalhar, para ficar distribuindo água. Sai de lá, vai trabalhar de novo no seu emprego, normal. Mas pergunta se ela tem disposição para fazer algo espiritual hoje, nessa manhã. Porque a própria ação de Pedro, Jesus fala assim, Pedro, vigiai e orai, para que você não entre em tentação. Na verdade, veja, versículo... Não, é lá mesmo, Mateus 26, 42. E indo a segunda vez, orou dizendo, meu Pai, este é o cálice que não pode passar de mim, se eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez a dor no vestido, e ele fala, Pedro, tu não pode vigiar comigo
1 hora, existe um problema quando a gente para analisar a nossa rede social, que a gente costuma ficar 20, 18, 17 horas de frente a esse telefone. E aí a gente para analisar, de 24 horas, quantas horas eu orei? Quantas horas eu jejuei? Quantas horas eu me consagrei? Quantas horas eu parei até para dar uma atenção para alguém? Porque a gente tem invertido. Porque se você parar para analisar essa circunstância de Lucas 5, é uma passagem a respeito de prioridade. Porque quando Jesus vem chamar Pedro nessa passagem, qual seria o melhor momento para Pedro vir atrás de Jesus? Porque se você for olhar, o texto vai dizer que Pedro estava frustrado, sim ou não? Irmão, se eu tivesse frustrado, Jesus estivesse me chamando, eu estava indo correndo atrás dele. Sim ou não? Sim. Seria o melhor momento para Pedro seguir Jesus. Porém, a gente vai analisar que Jesus, depois da pesca, chama Pedro. E ele falou assim: Pedro, larga tudo e me segue. Por quê? Jesus, ele não quer ser a tua última opção. Porque se Jesus te chama quando estava tudo ruim, ele seria a última opção a ser seguida. Mas ele te chama quando está tudo bem, para saber se ele de fato é a tua prioridade. Aleluia. Se de fato ele é a tua primeira opção. Aleluia. Porque a maioria das vezes, quando está tudo bem, aí que está o perigo. Porque a gente não vai analisar a vida de Pedro e o barco afundando quando estava frustrado. Enquanto estava frustrado, não estava pescando, o barco não estava afundando. Mas quando a pesca maravilhosa chegou, o barco estava lotado, a gente vai ver o barco afundando. Sobre responsabilidade, e é aquilo que eu estava te dizendo sobre a vida de outras pessoas também. Essa responsabilidade sobre a vida dos outros vai te salvar, né? Porque nesse momento, enquanto o barco estava afundando, Pedro estava chamando por seus amigos. E graças a Deus ele tinha amigos para ajudar. Porque aquilo que ele fazia de responsabilidade sobre a vida dele recaiu sobre as outras vidas. A gratidão que você exerce sobre a vida de outras pessoas, fica tranquilo, essa gratidão volta. E às vezes no momento que você menos espera. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Aqui tem o próprio exemplo do pastor Marcelo, que muitas das vezes ele acha que eu estou indo lá ajudar ele, é ele que está me ajudando. Muitas das vezes ele acha que eu vou lá para ajudar ele a correr, até me cansa, irmão, correndo atrás dele. Mas a ajuda que ele me traz sobre a minha vida espiritual, sobre a minha vida... Não vou falar, que é porque eu tenho uns amigos aqui que diz, depois eles cortam, tá? Que ele é meio... ajuda as mulheres, que eu falei, pô, minha esposa é complicada. Ele, é você que está complicando. Não, pastor, mas não era isso que eu queria ouvir de ajuda, não. E são essas ajudas que às vezes nos ajudam. Nos ajudam no mundo espiritual, porque, irmão, se você parar para analisar, tudo é espiritual. Tudo começa no espiritual. E essa é a análise do peso que eu quero que você traga. Você no seu trabalho, de uma forma ou não, você está sendo um agente espiritual naquele lugar. Eu quero te dizer isso, sabe por quê? Uma vez eu fui mandado embora do meu emprego. Porque quando eu trabalhava na época lá, existiam alguns pastores que trabalhavam lá. Irmão, não davam bom testemunho nenhum. E eles falavam, trabalho, igreja. E aí sabe por que eu fui mandado embora? Porque eu batizei um jovem lá na igreja, lá no trabalho. A minha perseguição começou no meu trabalho porque todo dia antes de a gente trabalhar, a gente fazia uma oração. E o rapaz que me perseguia todo dia levava pão para ele tomar café. Mas você acha que eu queria dar pão para ele?
mas eu entendia que era algo espiritual e que eu era um agente espiritual naquele lugar. O trabalho era físico, mas o trabalho espiritual era muito maior, porque eu entendia que Jesus era a minha prioridade. Porque no momento onde todo mundo me desprezou, Ele me chamou. Ele me chamou. Por que eu quero te dizer isso? O pastor Marcelo aqui conhece um pouco do meu testemunho. Assim como o Renan, eu também fui jogar futebol e no auge ali entre se tornar profissional ou não, jogando na comunidade onde eu moro, eu rompi o ligamento. Sabe onde me abraçaram? No tráfico. O pessoal te abraça, o pessoal te acolhe. E aí, em meia onde todo mundo fala assim, não tem mais jeito. Isso aí daqui a pouco está morto. Pessoas como o pastor Marcelo e outro, o pastor Augusto, outras pessoas me olhavam para a gente e falavam assim, tem jeito para vocês. Um dia vocês serão alcançados, um dia vocês vão estar ministrando, um dia vocês serão aqueles que vão levar a boa do Evangelho. Porque entenderam que não era somente o físico. Entenderam que a responsabilidade que está sobre a vida dele não depende só para ele. Existem outras pessoas que dependem do posicionamento dele. Mas quando ele entende que aquilo que ele carrega não é um peso, é um privilégio. Porque às vezes para entrar por essas portas, para alguns, é um peso e isso é triste. Se você soubesse, se você fosse no hospital agora, se você fosse a mãe desses 2 jovens que estavam lá caído, morto, recebendo a notícia, talvez a gente entraria por essas portas com mais gratidão. Gratidão ao Senhor. E para finalizar, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, recentemente eu estou ajudando um funcional 0800 lá perto da minha casa. Minha esposa já fica doida. Ela fala, tu está vendo um anjo, cara? O que tu está fazendo? Eu falei, filho, eu estou indo lá atrás das vidas. Tem um monte de senhorinha, irmãos, olha só, uma senhorinha de 80 anos, que tem um furo aqui, já conseguiu levar 5 senhoras para fazer o funcional. Pergunta quantas pessoas já levei. E aí, me veio a palavra contra o meu coração. Irmão, fazer funcional é bom, sim ou não? Sim. Mas e para a igreja? Se uma pessoa consegue levar 5 pessoas para um funcional, por que eu não consigo levar ninguém para a igreja? Por que eu não consigo? Vou diminuir. Por que eu não consigo levar pelo menos para um funcional e pregar Cristo lá? E aí nesse funcional, irmão, diversas religiões, traficantes, está todo mundo misturado lá no bolo. E aí me pediram para fazer uma oração. Ai, Jesus, obrigado. É agora. E aí Jesus falou, você não vai fazer uma oração, você vai falar algo que vai tocar no coração de todo mundo. E aí eu disse, já pensou se eu te desse um telefone que seria talvez o 17 Pro Max e como é que você iria receber? A pessoa, eu ia ficar muito alegre, ia ganhar, não sei o quê. E eu falei assim, eu também ia ficar muito alegre, porque se eu te dou um 17 Pro Max é porque eu tenho muito. E aí a pessoa falou, é verdade, eu ia ficar muito alegre. Eu falei assim, eu que estou te dando um presente também ia ficar alegre. E aí eu falei assim, como seria se eu te desse o mesmo telefone e você pegasse e falasse assim, tá bom, obrigado. Como ficaria o meu coração em fazer mais coisas para essa pessoa? E aí, mediante a isso, as pessoas que estavam lá ficam olhando assim, eu falei assim também é Deus na nossa vida. Porque a maioria das vezes Ele nos dá algo mais precioso que o 17 Pro Max, que é a vida, e a gente já acorda reclamando, murmurando, atribulando a outras pessoas. E aí foi uma das formas ao qual Deus falou assim, cara, é o simples. É simples. Você só precisa entender que o peso de responsabilidade que você carrega é para ser transmitido, como eu disse para o Hugo hoje, para ser transbordante na vida de todo mundo. Porque na nossa igreja a gente vai entrar no ano do transbordar. E a pergunta que meu pastor fez para a gente ontem, o que vocês estão transbordando? Nós viemos à igreja para se encher.
Falamos que somos cheios, porque lá a gente é Nova Vida, mas é quase pentecostal. E aí fala assim, a gente se diz pentecostal, se diz cheio. Mas cheio de que a gente não tem transbordado na vida de ninguém? Mas que hoje seja um dia para a gente sair daqui refletindo. Senhor, o que eu tenho transbordado na vida dos meus irmãos? O que eu tenho transbordado na minha casa? O que eu tenho transbordado no meu trabalho? E que haja essa vontade em mim de transbordar. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Que bênção, né, irmãos? Interessante que Jesus ele continua fazendo um convite ainda hoje. Ele continua dizendo para nós que ele deseja fazer de nós um instrumento de bênção nas suas mãos. Eu imagino Pedro, né, preocupado com aquela frustração toda noite, não sabendo o que tinha para a sua vida naquele novo tempo. Talvez seja a história de alguns aqui hoje. Talvez você tenha entrado aqui um pouco como Pedro, disperso, sabe? Preocupado com as suas coisas, preocupado com as suas necessidades, preocupado com aquilo que hoje te falta ou com aquilo que você não consegue acessar. Mas Jesus ele está falando ao teu coração. Interessante que Pedro se tornou um grande homem nas mãos de Jesus, mas ele precisou se lançar aquilo que Jesus estava fazendo com que ele pudesse entender. Imagine, irmãos, ele tinha uma responsabilidade com a sua casa, como foi pregado aqui. Ele tinha uma responsabilidade com a sua vida de se manter, suprir as necessidades da sua família. E Jesus fez um convite para ele e disse que ele seria pescador de homens. Irmãos, faltou alguma coisa para Pedro? Hã? Pedro passou fome? Quantas das vezes nós temos essa preocupação? Mas nesta manhã nós queremos orar por sua vida. Se você foi tocado por esta palavra, venha correndo aqui à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Porque Deus tem esperado a sua atitude. Ele quer te surpreender. Aquilo que te falta hoje vai ser o que você vai oferecer a muitas pessoas que terão necessidade no decorrer da sua caminhada. Mas você precisa, como Pedro, falar assim: Senhor, eu estou aqui. Eu creio na sua palavra. Eu creio. Porque isso já é uma história de alguns aqui, irmãos. Quantos um dia tiveram em necessidade? E não falo de necessidades físicas, materiais, necessidades espirituais. Mas que hoje são canais de bênção para abençoar tantas outras vidas. Eu vivi uma vida profana, uma vida que tenho vergonha de dizer o que eu fazia antes. Mas hoje, Deus tem me usado para restaurar. Deus tem me usado para resgatar pessoas em situações que eu vivia. Deus te chama hoje para este lugar. É a história de alguns aqui que, se eu abrisse a oportunidade, viriam à frente e diriam. Mas Deus hoje tem chamado você que ainda não vive. Não é uma realidade sua ainda. Deus quer fazer de você esse instrumento de bênção para levar salvação aos perdidos, para colocar em liberdade os que estão presos.
O Senhor tem poder para fazer isso na sua vida. Só são esses irmãos que aqui estão à frente. Eu te convido a ficar de pé. Não fique sentado, perdão, fique sentado. Nós vamos orar por esses irmãos aqui, por essas duas irmãs que aqui estão. Na verdade, nós vamos cantar uma canção, nós vamos ministrar primeiro, depois. Isso, ministrem sobre elas. Já estão aqui sendo ministradas essas duas irmãs. Mas nós vamos ministrar a canção. E se você ainda entender, depois dessa canção que vai ser cantada, você vai vir à frente também. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
que olha para a sua vida, para a sua necessidade e diz: Senhor, dava para me ser mais usado. Senhor, eu olho tanto para as minhas circunstâncias, eu olho tanto para as minhas necessidades que eu tenho esquecido de viver o propósito ao qual o Senhor me chamou. Eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. Você que se sente talvez incapaz pelas coisas que você passa. Eu não sei falar, eu não sei como agir. Mas você entende e sabe que é Deus te chamando para fazer muito mais. Porque assim como está escrito, e a gente costuma dizer, o céu não deve nada para ninguém. Assim como você também entende que assim como Pedro, glória a Deus, que ao tentar se afastar, homens se afastaram junto com ele, porque ele sabe que ele é uma influência. Se você entende que você precisa se posicionar nessa manhã, queria te convidar a vir aqui na frente para receber essa oração. Você que olha para a sua vida e entende a gratidão de o Senhor ter te chamado. Ele chama o teu barco porque vai dizer que existiam 2 barcos, mas ele escolheu o barco de Pedro. Não existe coincidência. Ele te conhece, ele te sabe, por isso ele te chama. Entender a tantos, porque a gente fala assim: eu não sei como pregar, eu queria pregar como tal pessoa, eu queria falar como tal pessoa, e às vezes isso nos para de ser usado por Deus. Mas ele escolheu o teu barco, ele escolheu a tua vida, ele entende a tua capacidade. Ele diz: Pedro, Satanás queria se andar com você, mas eu roguei ao Pai. E aí você fala: eu sou explosivo, eu sou tal jeito, puxei a Pedro, mas ele disse: Pedro, quando você amadurecer, você vai me anunciar aos seus amigos. E se você entende que como igreja precisa interceder daí, eu gostaria que você ficasse de pé e estendesse sua mão para cá. Mas eu queria que você entendesse, assim como os amigos de Pedro. Falou assim: eu sei alguém que parece que está afundando, mas se depender de mim, não vai afundar. Eu vou te ajudar, Pedro. Eu vou te ajudar a levantar esse barco. Eu vou levantar, eu vou contribuir com esses pés, com essa pesca maravilhosa. Se você entende que existe alguém que precisa de ajuda para destravar, e você sentiu no seu coração, porque o Senhor tem te direcionado a essa pessoa, fica do lado dela. Mostra para ela: Pedro, se depender de mim, essa pesca maravilhosa vai alimentar muitas e muitas pessoas. Assim como Pedro, que Jesus fosse: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, o chamado do Senhor para a gente é para apacentar, é para cuidar. Esse é o sinal de amor que nós passamos a ele. Estenda sua mão como sinal de amor, porque você também está ajudando a apacentar. Porque quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Então estenda sua mão para cá e vamos orar. Pai, que o Senhor possa ter as nossas vidas entregues em tuas mãos, Pai. Que nós não possamos mais buscar o controle das circunstâncias. Que tenhamos o Senhor como prioridade, Pai, nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para levar no nosso coração, para falar da necessidade do teu filho, a necessidade da tua igreja, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos usar como canal, instrumento, como forma de agir, Senhor.
partir daquilo que nós recebemos do Senhor. Pai, ajuda os nossos irmãos, Pai, a seguirem firmes na chamada do Evangelho, na chamada de ser um discípulo, Pai. E meio aos tantos, e meio a tantas pessoas melhores que o Senhor nos chamou, e meio a tantas outras pessoas que o Senhor nos capacitou e nos capacitando, porque quem capacita é o Senhor. E que haja um despertar da tua igreja nessa manhã, de entender o propósito ao qual o Senhor nos chamou nessa manhã, é de auxiliar, é de ajudar, é de dar amor, é de capacitar, é de auxiliar essa pessoa, Pai, é de encorajar e de tudo que vier nas nossas mãos a fazer, que possamos fazer o melhor. Pai, ajuda teus filhos, Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, assim como ajudou a Pedro a se tornar uma referência de por onde ele passava, a sombra dele durava. Eu creio, Senhor, que nessa manhã as pessoas sairão daqui com essa autoridade. As pessoas verão o brilho do teu Espírito Santo, as pessoas verão a diferença, as pessoas nos chamarão, Pai, para ressuscitar as dorgas, as pessoas que estão mortas. Jesus, auxilia a tua igreja a transbordar. Eu creio que São Cristóvão não será mais o mesmo. Eu creio que essas ruas não serão mais as mesmas. Eu creio que esse lugar não será mais o mesmo. Derrama sobre a tua igreja, Pai, algo que o Senhor separou, uma porção dos céus sobre a vida de cada irmão, que possamos ser auxiliares. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Cadê a Natália? Eu a vi hoje aqui. Oh, Natália. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Natália é filha da Cláudia, líder Cláudia. Amém? A Natália conversou comigo umas 2 ou 3 semanas, manifestando o desejo de se reconciliar com Jesus. Cadê o Anderson? Aí. Vem cá, Anderson. Corra aqui, meu irmão. É o próximo casamento que eu vou fazer. Aqui, se vier congregar, vai ter que casar. Senão, vai para outra igreja. Não tem essa. Está aqui o Anderson. Anderson entregou a vida para Jesus. Batizou, tem. Está tremendo por quê, mano? Calma, não é casamento hoje não. Casamento não vai ser hoje não, calma. Está tremendo o varão aqui. Antes entregou a vida para Jesus, foi batizado recentemente. E Natália está reconciliando. Na verdade, ela já reconciliou, porque na ocasião, eu já falei para ela, eu vou orar logo por você aqui, minha filha. Já orei por ela, né? Já que ela queria reconciliar, ela fica esperando, né, o culto, então eu já orei por ela. Nós estamos aqui apresentando e vamos orar mais uma vez por ela. Amém? E após essa oração, ela vai também se tornar membro dessa igreja. Teremos a responsabilidade de cuidar dela, assim como também do Anderson e toda a sua casa. Estenda as suas mãos para cá. Obrigado, Deus, pela vida da Natália, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor continuará a fazer na vida dela e da sua casa. Nós te agradecemos porque a Natália pertence ao Senhor. Ele é fruto de oração da sua mãe, assim como o seu irmão Mateus. E o Senhor está trazendo todos
justo, e a tua filha Cláudia é uma mulher justa, porque foi justificada por ti, e tem, meu Pai, crido, ó Pai, no teu trabalhar, em toda a sua casa. Já quero aproveitar aqui e orar pelo Marcelo, porque o Marcelo também está debaixo dos joelhos da Cláudia. Eu tenho orado pelo Marcelo. Eu estive no monte essa semana com o Leandro. Eu e o Leandro oramos pelo Marcelo, lá naquele monte, pedindo ao Senhor para que pudesse também alcançá-lo com a tua graça salvadora. E eu creio que a Cláudia vai junto com o Marcelo dizer: nós e toda a nossa casa servimos ao Senhor. Mas está aqui a Natália. Senhor, que a alegria da salvação seja restaurada no coração, na vida dela, e que as bênçãos que o Senhor tem para ela e sua casa sejam abundantes. Senhor, dia após dia, nós oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida da Natália e continuará fazendo para a glória do teu nome. A igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar para terminar. Cláudio, vem cá, Cláudio. Vem cá orar para a gente terminar. Vaso de honra também, ó. Vaso. Cheio também. Esse aí tá igual o Pedro, já está transbordado. Já derramando. Olha aqui, depois a gente vai ter que bênção apostólica. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vou dar uma palavra dessa. Você venha sair daqui nessa manhã com a sua bênção, com a sua família. E aqueles da sua família que não chegaram aqui, que não receberam, derrama para eles hoje em casa. A honra e glória do nome do Senhor Jesus. Soberano Deus eterno, Pai, na tua presença, Deus, nos encontramos, Pai, te glorificamos, te exaltamos nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pela palavra a qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Que nós vamos realmente sair daqui transportando da tua presença, Pai. Que nós vamos transbordar no nosso trabalho, na escola, na faculdade, Senhor, na nossa casa, na nossa família. Pai, que o Senhor possa fazer, Senhor, prodígio de maravilha através de nossas vidas. Somos dependentes de Ti, Pai. E sabemos que sem Ti nada podemos, Pai. Mas em Ti podemos todas as coisas. Toma os meus irmãos nesta manhã. Muito obrigado, Pai, por trazer a minha família e cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã. Porque por nós mesmos não estaríamos aqui, mas o Teu Espírito Santo nos incomodou e nos trouxe aqui para Te exaltar, Te glorificar e dizer que Tu és digno de honra, de glória e de todo louvor. Que nós vamos Te louvar, Pai, por onde quer que passarmos, ó Deus, dizer que Tu és Deus em nossas vidas. Toma a vida de cada um, dá um dia abençoado, uma tarde, uma noite e uma semana cheia da Tua presença. E que nós vamos estar, Senhor, germinando esta palavra, agora Tu falaste conosco nesta manhã. Assim eu te oro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glórias a Deus. Esconda suas mãos. Vamos cantar a bênção sacerdotal. Eu quero ver a igreja bem forte. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Eu quero ver bem forte a igreja.